Quando o irmão estava ministrando, né, acerca do Salmo 63, e esse salmo também ele veio ao meu coração agora nessa manhã. E tem uma experiência muito interessante ali no Salmo 63, né? Às vezes nós lemos o Salmo, mas nós não percebemos o que está por trás, né? Aquela situação, aquela experiência que estava acontecendo para aquele Salmo ser escrito, né? Porque todo Salmo foi escrito numa experiência, né? E esse Salmo 63, para Davi, foi uma experiência muito amarga, muito difícil, né? Porque Davi estava fugindo para o deserto. Porque o seu filho Absalão tomou o seu trono, se rebelou, levou vários outros homens com ele, e Davi preferiu fugir. Davi preferiu abrir mão do seu trono. Porque Davi tinha como visão a presença do Senhor, a graça do Senhor. Então, imediatamente, quando ele soube da notícia que Absalão estava formando um grupo, que Absalão tinha se declarado rei, imediatamente ele saiu do seu palácio e foi para o deserto. Mas ele foi para o deserto, irmãos, além da sua fuga, foi para achar o Senhor. Para achar o Senhor. É uma lição para que nós devemos aprender também, né? Porque às vezes nós não queremos abrir mão do nosso trono, né? E Davi abriu mão do seu trono, ele era um rei legítimo, levantado pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Ele falou, Senhor, não, mas eu não quero, eu quero a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. Eu quero ver aquela glória que eu já tinha visto no santuário. E ele foge. Sabe, é uma experiência, é uma lição, irmãos, para a nossa vida. Que muitas vezes nós guardamos o nosso trono pode ser qualquer coisa. Davi, o trono dele ele tinha o domínio sobre todo Israel. Ele era o rei, foi o rei, o número 1 de todo Israel foi Davi. Um homem segundo o coração do Senhor. Um homem voltado para o Senhor, um homem que amava o Senhor, e naquele momento, não, ele não quis tomar por direito, não, eu sou o rei, nós vamos... Ele entregou Absalão nas mãos do Senhor, e fugiu. Mas para encontrar o Senhor num deserto, irmãos, nós temos que entender que nós precisamos... achar o Senhor em todas as nossas experiências. Em todas as nossas experiências. Seja ela de exaltação, seja ela de humilhação, mas nós precisamos encontrar o Senhor em todas as nossas experiências. Porque o Senhor é tudo. Não é o trono. O trono passaria, mas o Senhor não. As nossas experiências, irmãos, vão passar. Tudo que eu tenho, tudo que me cerca vai passar. Mas vamos escolher o Senhor. Vamos escolher encontrar o Senhor aonde nós estivermos. Mesmo que seja no deserto. Ali o Senhor está. O Senhor está em todo lugar. Mas dentro de nós precisamos mudar essa consciência. Esperar no Senhor. Davi não precisou fazer nada, irmãos. A única coisa que ele fez foi declarar o quanto ele dependia do Senhor. O quanto ele precisava do Senhor. O Senhor está acima de todo e qualquer trono. Hoje nós vemos disputa na igreja por trono, né? Esquecemos a presença do Senhor. E muitas vezes se perde a presença do Senhor porque disputamos o nosso trono particular. Amém? Então, enquanto o irmão falava, eu fiquei, puxa, que bom a testificação do Espírito, né? E essa experiência que eu li acerca de Absalão está em 2 Samuel, capítulo 15. Os irmãos anotem e leem em casa.
Leia em casa essa experiência. 2 Samuel, capítulo 15. Leia, vocês vão ver, vão perceber a trama de Absalão, o que Absalão fez, da forma que ele fez, o sentimento que tinha no coração daquele homem. 2 Samuel 15, todo capítulo. Leem, para que o nosso coração, irmãos, não seja encontrado desta forma. Para que sim o nosso coração teme e treme da palavra de Deus. Amém. Para que o Senhor esteja com os seus olhos sobre nós. Amém? Amém. Nós precisamos do Senhor. Amém. Nós precisamos da pessoa de Cristo em nossa vida. Amém. Sendo revelado a cada dia. Amém? Amém. Vamos abrir em 1 Timóteo. Só queria abrir esse parênteses, porque o mesmo salmo o Senhor também colocou no meu coração. Vamos abrir em Timóteo, capítulo 1. Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 4. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então Paulo escreveu essa carta a Timóteo e ele menciona, Timóteo, não se detém em fábulas, não se detém em genealogias, porque nada disso vai edificar a igreja. Nada disso edifica. São questões, os irmãos podem perceber, que não tem fim. Aqui diz são intermináveis. É um debate que não causa vida em ninguém. Mas ele diz assim, a edificação de Deus que consiste na fé. Então, esse é o caminho que o Senhor nos deu para caminhar pela fé. Paulo cita muito, ele diz assim, que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. Então, tudo que nós estamos vendo e temos percebido e temos sentido, irmãos, não é esse o fundamento. O fundamento é a fé em Cristo. Tanto isso tem uma importância tão tremenda que o Senhor, o Espírito Santo, tocou no coração de Judas para ele escrever aos santos, para que os santos batalhassem por quê? Pela fé. Não é pelo trono, é pela fé. Nós podemos confirmar isso aqui no livro de Judas, verso 3. Pela fé. A igreja precisa batalhar e guardar a fé. Porque esse é o combate contra a vida da igreja. É tirar a fé. Porque a igreja cheia de fé, irmãos, ela vai alcançar a revelação, a vida com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Verso 3, verso 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com mais diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue a quem? Aos santos. Foi entregue a você, foi entregue a mim. E nós não podemos de forma alguma se ausentar desta fé. O Davi agora foi mencionado, ele não pensou duas vezes. Eu quero a presença do Senhor. E a fé, irmãos, é para agradar o Senhor. Não tem outra forma. O escritor de Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é dos que o buscam. Então, é a fé que nos aproxima, que nos torna agradáveis. Então, essa é a artimanha do nosso inimigo, nos tirar a fé.
nos fazer caminhar naturalmente, pelas nossas próprias vistas, pelos nossos próprios sentimentos. E sabe o que vai acontecer? Eu vou estar desagradando a Deus. Porque é a fé que me leva, irmãos, a confiar no Senhor. A fé é que me leva a esperar no Senhor. O profeta Isaías, ele disse assim, aquele que crê não se apressa. Aquele que crê não se apressa. Ou seja, a fé nos dá descanso e nos dá esperança para esperar e confiar no Senhor. Amém? Fiel é o que prometeu e também fará. O Senhor nunca deixou de cumprir qualquer palavra. Todas as palavras que Ele disse, Ele cumpriu. Mas devemos aguardar pela fé. E o escritor aqui, Judas, ele coloca a necessidade. Ele exortou os santos a batalhar, porque ele viu que a fé dos santos estava tendo uma investida contra essa fé. Sabe, o inimigo não se preocupa se o crente está na igreja, mas se ele está sem fé. Ele quer arrebatar isso da nossa vida, nos esfriar. Quantos irmãos esfriaram na fé? Quantos irmãos deixaram o caminho do Senhor? Quantos irmãos deixaram a visão do Senhor? Quantos irmãos? E é uma importância muito grande, né? Aqui em 1 Timóteo, verso 12 e 13, fala da vida de Paulo. Como Paulo procedia antes de encontrar a fé. 1 Timóteo 1, vamos ler o verso 13. Diz assim, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, o que esse verso também mostra para nós? Claro, Paulo, antes de conhecer o Senhor, ele tinha uma vida de incredulidade. E isso fazia com que ele perseguisse a igreja, maltratasse a igreja, oprimisse a igreja. Então, automaticamente, o irmão que deixou a fé, ele vai perseguir, ele vai oprimir a igreja. Por isso, irmão, de forma alguma nós temos que guardar a fé. A fé. Que a fé é que nos impulsiona. A fé é que nos faz desfrutar das coisas celestiais do Senhor. Vamos abrir aqui no livro de Gálatas. Gálatas, verso 13. É Gálatas 1, verso 13. De repente, causa até um impacto na nossa vida falar assim, quando nós estamos caminhando pela fé, nós nos tornamos um perseguidor, um opressor da igreja. Pode causar um impacto, mas é uma verdade. Porque nós não podemos viver de sentimentalismo, da nossa emoção. Isso não edifica. Não me edifica e não edifica o outro. O verso 13 diz assim, Gálatas 1, verso 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Por quê? O que ele diz lá em Timóteo? Por causa da sua incredulidade, irmãos. É automático isso. A fé nos liga e nos aproxima com o Senhor. Sem a fé nos desliga e nos distancia do Senhor.
Os irmãos estão compreendendo? E essa distância e esse desligamento nos leva a ser perseguidor, acusador, murmurador. Se você ler o Salmo 106, lá descreve a jornada do povo no Egito. Enquanto o povo, diz lá, eles creram na palavra e cantaram os seus louvores. Mas no verso abaixo diz, e cedo esqueceram do Senhor. E daí vem aquela relação, eles se levantaram contra Moisés, eles se tornaram murmuradores, eles se tornaram uma série de coisas contra a obra do Senhor. Irmãos, e não pense que a nossa vida está distante disso. Por isso que precisamos estar unidos à nossa fé, irmãos. Batalharmos juntos por essa fé. E Paulo deixa esse testemunho dele para os irmãos, né? Olha, quando eu andava na minha incredulidade, eu perseguia, eu maltratava, eu assolava. Mas depois que Paulo abraçou a fé, ele foi aquele homem que deu a sua vida por essa edificação da igreja. Então esse é um fato e é real na nossa vida, irmãos. Então por isso que Judas escreve, batalhe, conserve a fé da tua vida, caminhe por ela. Ainda que as coisas estão te oprimindo, estão combatendo contra você, mas o que te vai sustentar nesse vendaval é a fé. Porque o Senhor diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé, irmãos. Tudo que o Senhor nos der tem que estar fundamentado na fé. Tudo que o Senhor nos concede, irmãos, tem que estar fundamentado na fé. É incrível essa experiência da fé, porque a fé tem um poder que nós desconhecemos, nós achamos somente que fé é para curar enfermos, também, claro. Mas a fé, irmãos, é para andar com Cristo, é para andar em Cristo, e as outras coisas vão acontecer naturalmente, nessa caminhada, né? Nessa caminhada. Precisamos estar ligados ao Senhor por essa fé. Vamos abrir aqui no livro de Atos. Atos, capítulo 2, verso 44. Porque, irmãos, quando você descobre a fé, as outras coisas, irmãos, não têm valor. Porque ela é base das outras coisas. É o fundamento das outras coisas. Às vezes nós queremos tantas coisas, mas nós não pedimos, Senhor, me enche de fé. Foi isso que o Senhor falou para Pedro. Pedro nem tinha desconfiado, Pedro nem tinha percebido que o inimigo tinha pedido a vida dele para se andar com ele. E Jesus chega para ele e fala. E Jesus fala assim, mas eu roguei ao Pai que você fosse fortalecido na fé. Ou seja, aquela ciranda não seria destrutiva para Pedro, a partir do momento que ele tivesse fortalecido na fé. E se nós vemos a vida de Pedro, o que ele passou, o que ele fez, aonde, o que se tornou aquele homem, o Senhor acrescentou fé na vida de Pedro. Mas acha que Pedro é diferente de nós? Qual que é o segredo de Pedro? Foi? Ele permaneceu diante do Senhor. E quando ele errou,
O coração dele foi quebrantado, irmão. O coração de Pedro foi moído. O coração de Pedro sentiu a dor. Mas o Senhor foi fiel a ele. Mudou a vida daquele homem. E fez dele um homem ousado no espírito. Cheio de fé, né? Cheio de fé. A nossa fé liga ao nome do Senhor, esse nome que tem poder sobre todos. E às vezes nós andamos a nossa vida muito além disso, né? Não deixe, irmãos, as coisas do mundo mover o teu coração. Não deixe a tua visão mover o teu coração. Mas mova o teu coração pela fé. Amém? Pela fé. E nós vamos encontrar e experimentar coisas no Senhor que até então nós não experimentamos. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 44. Uma coisa tão simples, irmãos. Por que nós fazemos tanta confusão? Por que nós criamos tanto caso? Por que nós atrapalhamos tanto a obra de Deus? Por que há tanta divisão no meio do povo de Deus? O povo de Deus está dividido. Está dividido. Está dividido, irmãos. Estão juntos, mas divididos. Igrejas locais juntos, mas divididos. Por quê? Porque deram ouvidos a fábulas. Deram ouvido a outras coisas. E esse é um assunto interminável, nunca vai acabar. Mas é a fé que edifica. Então no verso 44 diz assim, Atos 2,44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então todos os que criam, é uma palavra bem específica aqui, né? Todos os que criam. Então, se aquele não crê, ele não vai estar junto. Esse junto aqui é unidade de coração. É um coração diluído com o outro coração, no propósito de Cristo. Não cada um dando a sua opinião, mas tendo a boa visão de Cristo no corpo, como o Senhor estabeleceu o corpo de Cristo. Como o Senhor estabeleceu e fez tudo, como o Senhor organizou no Espírito o corpo dele. Porque é uma organização espiritual no corpo, não do homem. Por isso a divisão, porque o homem, ele quer estabelecer, ele quer organizar da forma dele. Cria métodos, cria isso, cria aquilo, para um bom nome da obra. Mas o Espírito Santo organizou a igreja. E precisamos da fé para ver essa organização do Espírito na igreja. E uma das organizações do Espírito na igreja é a unidade. É estar juntos, né? Aqui, ó, né? O irmão aqui viu. E todos os que criam estavam juntos, ligados. No mesmo propósito. Na mesma visão. Amados, se nós não estamos juntos, a nossa reunião não é uma reunião de unidade, é uma reunião de opiniões. Tem diferença, vocês não estão entendendo? Porque quando estamos ligados a uma reunião em unidade, onde o único e exclusivo exaltado é o Senhor. Porque o salmista disse, seja o Senhor tremendamente reverenciado e temido na congregação do justo. Ou seja, os justos ali, aqueles que foram justificados em Cristo, estão na mesma condição, na mesma fé. Aí o Senhor ali no meio dele é honrado, é glorificado, é temido, é reverenciado. E quando não há isso, é uma reunião que o
Senhor não é glorificado, é uma reunião de opiniões. É difícil, irmãos, mas nós estamos vivendo um tempo de ver, né? O próprio apóstolo Paulo disse aqui vamos abrir em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro Coríntios capítulo 3. O verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo, aqui orientando os irmãos de Coríntios, segundo a graça que ele recebeu, segundo a medida de Deus para a vida de Paulo, ele colocou, ele apresentou o fundamento, ele pôs o fundamento, né? Ele diz, um outro edifica, eu pus o fundamento, outro vem e edifica sobre ele, né? Ou seja, cada um tem uma função, cada um tem uma forma, cada um tem tem uma graça que Deus os separou para trabalhar nessa edificação, nessa construção da casa, né? Mas ele traz uma exortação aqui. Veja cada um como edifica sobre ele. Veja, essa palavra é algo que nós temos que entender como uma avaliação da minha vida, do meu serviço, do que estou fazendo e de como eu estou fazendo sobre esse fundamento. Que o fundamento é o único e não pode ser tirado, mas eu tenho que atentar para aquilo que eu estou fazendo sobre esse fundamento. Então Paulo fala assim, mas veja cada um como edifica sobre ele. E se eu estou edificando sem fé? Essa minha obra terá prejuízo. Se eu estou edificando não na unidade do Espírito, não conforme o Espírito, se eu estou edificando, porque esse está edificando, eu vou fazer igual. Não, cada um, na organização do Espírito, tem a sua porção de graça para edificar. Todos têm. Todos nós temos, irmãos. Amém. Todos nós temos. Porque o corpo é formado de muitos membros. Cada um membro tem uma função. E nós precisamos no Senhor descobrir essa medida de graça que o Senhor nos deu para edificar o corpo, para servir ao corpo, para trabalhar no corpo, né, sem mexer no fundamento. Então, quando eu começo a organizar o corpo, eu começo a mexer no fundamento, porque a organização é do Espírito, não é do homem. Os irmãos estão compreendendo? E eu tenho que tomar muito cuidado para daí a igreja começa a ser mais natural do que a verdadeira, que é espiritual. Porque eu começo a pôr condição na igreja. Condição para você tem que ser assim, tem que agir desta forma. Você começa a pôr a forma humana. Irmãos, nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, né? Efésios fala lá, traz uma relação. Uma só fé, um só batismo, né? Um só Espírito. Mas a identidade que é mostrada nesse corpo não é minha, é de Cristo. É de Cristo. Então eu não posso simplesmente ter a mesma atitude. Todos precisam ter a mesma atitude. Ter a mesma forma, agir da mesma forma. Não funciona. Isso é uma organização humana. Cada membro, melhor dizendo, do corpo de Cristo precisa ter a sua experiência com o próprio Cristo. Se você pegar todos os discípulos,
Cada um era diferente um do outro. Cada um expressava a Cristo diferente um do outro. Se você for ler Mateus, se for ler Marcos, se for ler João, né, aqueles homens que andaram com o Senhor, nós vamos perceber a característica de cada um. Cristo era o foco de todos, mas cada um tinha uma característica diferente. Então isso é fé, irmãos. Que eu tenho que caminhar com a minha fé que eu recebi da parte do Senhor. Eu não posso caminhar com a minha fé, com a fé do outro. Os irmãos estão compreendendo? Nós precisamos entender isso. Então Paulo fala, veja cada um como edifica sobre esse fundamento. E ele fala de duas obras aqui. A obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Que se refere à obra do Senhor. Mas ele fala de pau, de feno e de palha, que refere-se à obra humana. São duas obras. A obra humana que o fogo vai queimar, mas a obra do Senhor que é algo preciosa e permanente, que é esta obra de ouro, prata e pedras preciosas. Então a gente precisa observar na nossa caminhada com Cristo como eu estou edificando sobre este fundamento. E cada um de nós tem a sua experiência com Cristo. Deus, com certeza, irmãos, Deus repartiu uma porção a cada um. E nós temos que permanecer fiel àquela porção que o Senhor nos concedeu. Né? O Senhor até permite que eu faça alguma coisa quando estou no começo da minha carreira, né? Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor permite. Até eu imitar um irmão mais velho, até eu começar a ter a minha própria experiência no Senhor. Eu vou crescendo, eu vou aumentando. Daí a minha fé vai se unir com a fé do outro irmão. E a força da igreja será outra, irmãos. Porque nós não podemos sobrecarregar um irmão e descarregar tudo nele achando que ele é o que produz e tem que fazer tudo, tem que carregar tudo. Né? O corpo, né, ele é uma máquina de funcionamento perfeito. Né? Se eu estou com algum problema no joelho ou no pé, o meu corpo sobrecarrega. Não é verdade? Por isso que eu tenho zelado o meu corpo, dando um exemplo do nosso corpo. Então, a fé, irmãos, a fé ilumina nossos olhos. A fé aclareia nossos olhos para observarmos e para também caminharmos naquela direção que o Senhor tem nos dado à vida da igreja. Precisamos crescer na fé. O crescimento é de fé em fé, de graça em graça. Precisamos nos sujeitar a esta fé. Então Paulo fala, para que vejas. Começa a partir de hoje a observar como você tem edificado sobre esse fundamento. Avaliar a tua vida. Vamos avaliar a nossa vida cada dia. Amém? Amém, irmãos. A fé, diz a palavra que a fé ela vem pelo e ouvir da palavra de Deus. É Romanos capítulo 10, né, ou 11. Vamos abrir aqui em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Falta fé para você? Falta fé para mim? Isso significa que nós estamos ouvindo pouco a palavra de Deus. Abre a Bíblia, irmãos. Mas eu não tenho ninguém que lê para mim. Abre a Bíblia, lê em voz alta. A vida da palavra, a fé que manifesta através da palavra vai entrar pelos teus ouvidos.
Precisamos de ouvidos como aqueles que aprendem. O profeta, ele disse assim: desperta meus ouvidos todas as manhãs. Mas não é qualquer despertamento, é um despertamento como aqueles que aprendem. Despertar, abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. O Senhor quer encher nós de fé, irmãos. De fé, não de técnicas, né? Porque as igrejas hoje estão cheias de técnicas. De técnicas, né? Técnicas para todas as coisas. Nunca vi tanta técnica que tem, né? Mas a fé é pouca. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, e quando nós entendemos quem é a palavra de Deus, nós percebemos o quanto às vezes nós perdemos. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 19, diz que ele é chamado a palavra de Deus, o verbo de Deus. É ouvir a Cristo. E essa fé cresce em nós. Essa fé cresce em nós. Por que o Senhor nos dá fé? Para executarmos a sua vontade. Para trabalharmos para Ele, para conhecê-lo. A fé é uma experiência. É uma experiência aqui, eu vou dar um exemplo. Como em João, no Evangelho de João, bem lá no começo. João capítulo 1. Então nós vemos aqui 3 etapas da visão de João. João teve 3 visões do Senhor. 3. Isso nos ensina crescimento da visão de Deus. E a primeira visão de João está no capítulo 1, no verso 29. 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa foi a primeira visão que João teve do Senhor. Diz que no dia seguinte ele fez o que? Ele viu a Jesus. Ele teve uma visão do Senhor. E qual foi essa visão? A primeira coisa que ele viu em Cristo, que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a primeira visão de João, mas não parou aí. No verso 32 agora. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vides descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João agora teve a segunda visão da parte do Senhor. Ele viu aquela cena, aquela bomba descendo sobre o Senhor, né? Vamos dizer assim. E seria um sinal que esse que batizaria com o Espírito Santo. Então a visão de João já cresceu, já tomou algo maior na vida dele. Do Cordeiro que tira o pecado do mundo, agora com aquele que batiza com o Espírito Santo. A visão de João cresceu, a fé de João aumentou. E no verso 34 diz assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então a fé é para isso, irmãos, para ver quem é o Senhor. Com perfeição.
Então nós temos que mudar o nosso entendimento e focar. Senhor, eu quero aumenta a fé na minha vida. Que eu quero vê-lo, que a tua visão em mim aumente. E foi assim na vida de João. A fé, foi uma visão crescente. Ele viu, irmãos. A fé é para nós vermos quem o Senhor é. Não ficar detido em coisas pequenas, em coisas que não têm fundamento, em ideia. Fé não é para dar ideias para nós, fé é para nós vermos o Senhor como Ele é. E a igreja, irmãos, precisa ver o Senhor como Ele é. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele quer ser visto pela igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E às vezes nós queremos usar a fé para uma outra coisa. E por isso que não funciona, por isso que a nossa vida não cresce. Porque a fé é uma ferramenta, vou dizer assim, para conhecermos a Cristo, não para obtermos coisas. O sistema religioso que distorceu a questão da fé. A fé vai te levar, irmãos, primeira coisa, a te aproximar do Senhor. Amém. O salmista diz assim, bom é aproximar-me de Deus. Então a fé vai te levar a estar próximo de Deus, a caminhar com Deus. E nessa caminhada Ele vai te surpreender. Ele vai começar a mostrar para você quem Ele é. Você vai começar a conhecer o interior de Deus, a intimidade do Senhor. Foi assim com os discípulos, irmãos. As experiências dos discípulos foram na caminhada com Ele. Os irmãos estão compreendendo? De repente, Pedro, Tiago e João, o Senhor leva para um monte e lá o Senhor se transfigura. Foi lá que eles ouviram aquela voz do céu que mudou a vida de Pedro. Tanto é que numa das cartas dele ele relatou essa experiência. Aquela voz que veio do céu e glorificou o Filho de Deus. Então a fé vai nos levar, irmãos, nessa proximidade a conhecer quem o Senhor é. É tirar, nós oramos tanto para que o Senhor nos rompa com a vida religiosa, né? Mas então Ele nos dá agora a fé para nos levar a ter essa experiência de liberdade. Ver o Senhor quem Ele é. Tocar nele, vê-lo. Porque foi essa experiência que todos aqueles irmãos tiveram da parte do Senhor. Aqueles irmãos que depois da morte de Cristo se esconderam, ficaram com medo, uns acharam que tudo tinha acabado. Porque eles eram homens como nós. Em 1 João relata a experiência deles, o que eles atingiram pela fé, irmãos. Primeiro João capítulo 1, para nós encerrarmos. Primeiro João 1, capítulo 1, verso 1, todos acharam? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, olha aonde a fé levou esses irmãos. Nós falamos de comunhão, irmãos, nós não entendemos ainda o que é comunhão com Cristo. A preciosidade, a riqueza que é comunhão com Cristo. Comunhão com o Filho de Deus. Sabe, eles estão dizendo aqui, para que a comunhão de vocês também sejam como a nossa comunhão. Às vezes nós temos ideia de comunhão, né?
Comunhão, acho que é só comer junto. Irmãos, é muito mais elevado do que isso. É estar aonde Ele está. É poder estar nele. É poder participar com Ele das coisas do seu reino. É viver dentro do Senhor. Lembra a semana passada que nós falamos da visão celestial? Que a visão celestial nos leva a ver o céu por dentro? Foi isso que Paulo viu, os céus por dentro. Então a fé nos leva a experimentar, a ouvir, a ver coisas celestiais. A ter essa comunhão, não uma comunhão terrena, mas uma comunhão espiritual. A igreja não entendeu ainda o que ela é. O que a igreja é? Ela é terrena ou celestial? A igreja é celestial. Vivemos neste mundo, mas ela é celestial. Paulo viu assentados aonde? Em Cristo, nas regiões celestiais, irmãos. Paulo experimentou isso. O seu espírito estava assentado em lugares celestiais em Cristo. Aqueles irmãos lá em Atos experimentaram as regiões celestiais, porque tiveram comunhão com o Senhor. Essa fé ligou eles ao Senhor. Né? A igreja precisa desse despertamento, tanto nos ouvidos como nos olhos. A igreja não é terrena, irmãos. Por isso que nós sofremos tanta carga espiritual, tanto achatamento espiritual. Né? Nós vivemos tanta tentação, tantas provas, por causa dessa vida que há na igreja. Amém? E nós precisamos compreender isso e entender. E quando eu falo entender, irmãos, é crer. Vamos abrir em Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 13. 1 Tessalonicenses 2, verso 13, melhor dizendo. Todos acharam? Amém. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de vós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Recebemos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é natural, é espiritual, é celestial, não é palavra de homem, é palavra do Espírito. E ela vai operando em nós, irmãos, mas operando o quê? O querer do Senhor. Filipenses fala que o Senhor opera em nós, a boa obra que o Senhor começou, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Senhor está operando essa boa obra em nós. Amém. Pela fé. Pela fé, irmão. Todos nós somos chamados. Né? Todos nós somos chamados a um só corpo, a uma só fé, a uma só esperança. Todos nós somos chamados. Amém? Que essa manhã, irmãos, ao retornarmos para a nossa casa, possamos considerar e pede ao Senhor, Senhor, muda, transforma a minha vida pela fé. O Senhor não me colocou no corpo para ser um simples observador. Um simples observador. Mas eu quero ser participante, segundo a graça que o Senhor me deu. Eu quero estar ali, Senhor, edificando juntamente com meu irmão.
sobre esse fundamento que é o próprio Senhor, pela fé. Amém? Queira, deseje isso, porque no final de tudo, irmãos, o que vai permanecer? A fé. Amém? Sejamos homens e mulheres cheios de fé. É isso que eu desejo para cada um de nós. Amém? Cheios de fé. Senhor, damos graças a Ti por essa palavra. Te dou graças, Senhor, pela vida dos irmãos. Sabendo, ó Deus, e tendo plena convicção que o Senhor tem chamado a cada um aqui para edificar, Senhor, para trabalhar, Senhor, segundo a graça que o Senhor tem repartido a cada um, para edificar sobre esse fundamento, Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa mover o nosso coração, Senhor. Também o nosso entendimento, Senhor. E quebrar o nosso coração, Senhor. De toda dureza, de tudo aquilo, todo aquele sentimento que vem para atrapalhar, Senhor, a Tua obra em nossa vida. Vem para nos enlaçar, nos embaraçar, Senhor. Mas queremos romper pela fé, Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queremos olhar para aqueles homens, para aquelas mulheres que venceram tudo, Senhor, pela fé, Senhor. Ó Deus, fortalece os irmãos, ajuda cada um. Ó Deus, encaminha cada um durante essa semana. Peço que o Senhor fale a cada um, Senhor. Ministra no coração de cada um essa semana, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E que haja um despertamento nos nossos corações, que haja um despertamento nessa cidade, Senhor. Na vida dos irmãos, que sejam rompido toda a barreira, Senhor. Todo o empecilho, Senhor. E faça-nos, ó Deus, o Senhor nos fez um já, Senhor, em Cristo. Mas que possamos ver tudo pela fé, Senhor. Te dou graça pela vida dos irmãos. Nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém.